Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui transmitindo a palavra de Deus a vocês que estão vendo pela internet, que verão, e aos irmãos queridos que aqui estão. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62, que é o texto da negação de Pedro, já bem conhecido de todos vocês. Mas para a gente entender bem esse texto, nós vamos ler um outro texto, que é o seguinte: veja, Jesus está preso. Ele foi levado preso e ele está então na casa do sumo sacerdote, que era Caifás. Era uma casa grande, havia um pátio bem grande também, haviam ali criados e pessoal da guarda que foi prender Jesus estava ali, com certeza, e o Pedro foi para lá. Essa casa grande era ocupada tanto por Caifás quanto por Anás. Anás era o sumo sacerdote anterior. E o Caifás era o genro dele, que era o sumo sacerdote na época. E era de noite. Ninguém fazia julgamento à noite, ninguém. Mas eles se reuniram à noite, chamaram o pessoal do Sinédrio. O Sinédrio era o órgão que governava e que julgava. Chamaram as pessoas do Sinédrio para esse julgamento. Eles iam julgar Jesus ali de noite, o que era proibido, que não era normal. Mas aquela situação não era normal. Era realmente algo bem diferente. E agora, algumas horas antes, Jesus estava com os 11 apóstolos, que Judas tinha saído, e Jesus tanto celebrou a ceia, a Páscoa, quanto também deu orientações aos discípulos, algumas horas antes. E uma dessas orientações foi dirigida a Pedro. Então nós vamos ler Lucas 22, 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Isso. O que é que Pedro diz? Senhor, vou com o Senhor. Se for para a prisão eu vou, se for para a morte eu vou junto. Mas o Senhor eu não vou me separar não. Vou estar com o Senhor. Não é? Essa foi a declaração. Logo em seguida, Jesus diz: o galo vai cantar, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Encerrou aí. Aí nós vamos ler o texto, que é Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Daí a pouco o outro viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Jesus é preso
e é levado então para a casa desse sacerdote. Não era o lugar de julgamento, não era a casa dele, ali era a casa dele. Havia um lugar para fazer os julgamentos, que era o Sinédrio, mas eles queriam encontrar, eles já tinham Jesus preso, estavam com Jesus na mão deles. Eles queriam de qualquer jeito o pretexto para matar Jesus. Veja, a decisão deles era matá-lo. Eles já tinham decidido isso. Nós vamos matar esse homem. Jesus, antes mesmo de ser julgado, já era um homem condenado à morte. Antes mesmo de ser julgado. E tudo estava planejado. Mas aí, o que acontece? Enquanto o pessoal do Sinédrio estava chegando para julgar Jesus, a casa era grande, e geralmente as casas grandes naquela época, elas tinham janelas bem grandes, ou fendas bem grandes, da qual o pessoal de fora podia ver o que estava acontecendo dentro. E o pessoal de dentro vê o que estava acontecendo no pátio. O pátio era bem grande. Pedro chega ali e diz o texto que Pedro seguia-o de longe. Então Jesus foi preso, foi levado para a casa do sacerdote. O Pedro conseguiu entrar nessa casa. Parece, segundo João, o apóstolo João conhecia alguém dali e talvez tenha franqueado a entrada de Pedro ali naquele lugar. E Pedro ficou ali como anônimo naquele lugar. Ele não queria se dar a conhecer, mas ele queria saber o que ia acontecer com Jesus. Duas coisas que eu quero destacar aí em Pedro. Primeiro, Pedro é corajoso, porque dos 11 foi o único que foi lá. Ele foi lá. Pedro demonstra coragem. Há uma certa coragem aí nessa pessoa, nesse homem. Os outros, cada um foi para uma casa, cada um se recolheu em algum lugar, ou ficaram ali mesmo no Monte das Oliveiras, onde Jesus foi preso, mas Pedro foi lá. Há uma certa coragem nesse homem. Ao mesmo tempo há um medo, porque estando lá ele não quer ser reconhecido, ele quer se passar por anônimo. O anonimato é bom para ele. Por quê? Porque não o compromete. Veja, quem está ali preso é o mestre dele. De repente, se as pessoas o reconhecem, poderia acontecer dele ser preso ali também. É um deles, vamos prendê-lo. Isso poderia acontecer. Claro que não havia um interesse nele e nos outros discípulos, o interesse era só em Jesus. Porque os sacerdotes, eles diziam, se a gente prender esse homem, se a gente matar esse homem, tudo acaba. Acaba tudo. E a gente não vai ter mais confusão. Então, o interesse não era Pedro, não eram os outros. O interesse era Jesus. Mas ainda havia o risco de as pessoas ainda o prenderem ali. E ele ser julgado junto com Jesus. E eles sabiam que, vamos dizer assim, Jesus poderia ser condenado à morte. Tanto que ele falou, mesmo que o senhor vá para a morte, eu vou junto. Quer dizer, estava no ar isso. Jesus já tinha avisado. Vou 3 vezes, vou para Jerusalém, vou ser preso, torturado e morto. Mas ressuscitarei. Jesus tinha avisado. Quando ele está ali, eles acendem uma fogueira. Segundo estudiosos, é o mês de abril, o mês da Páscoa. E à noite fazia frio, de dia calor, à noite frio. E ali então, é de noite, está frio. Que é que as pessoas fazem no pátio? Uma fogueira, para se aquecer. Isso era normal, o pátio era grande, dava para fazer uma fogueira. A fogueira é feita e as pessoas se sentam à roda da fogueira para poder exatamente espantar o frio. Pedro se senta ali, num lugar, ele não quer ser percebido, ele está esperando, com certeza não conversa com ninguém. E uma criada o reconhece. Uma criada da casa. Uma criada, vendo sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. É interessante que a criada reconhece Pedro. Ou seja, uma mulher
do povo, uma mulher mais simples, né? A criada era alguém que estava servindo ali. Os outros deviam estar servindo o sumo sacerdote. E era uma criada que estava ali. Uma criada poderia ser até uma escrava que estava ali servindo como criada, ou alguém que estava trabalhando ali como criada. Então, é uma pessoa simples do povo e olha fixamente para Pedro, reconhece que ele é um discípulo de Jesus e ela vai dizer, esse também estava com ele. Vai apontar para ele, dizer, esse estava com ele. Quando a criada diz isso, Pedro diz assim, na minha tradução, mulher, não conheço. O texto grego, que é o texto original, essa palavra mulher está no fim da frase, não está no início, como colocaram aqui. Então, o que Pedro diz, não conheço mulher. Assim, o mulher é vocativo, ele está falando para ela, chamando ela, né, com essa frase. O que Pedro demonstra? Primeiro, ele nega. Eu não conheço ele. O que estava sendo julgado lá. Aquele lá eu não conheço. Não sei quem ele é. Em segundo lugar, um certo preconceito de Pedro, porque mulher, no fim da frase, não conheço mulher. Né? Ela era uma criada, uma pessoa de condição mais baixa. E naquela época, mulheres sempre eram rebaixadas. Quando Pedro responde, assim, um certo machismo ali do Pedro. Não conheço mulher. Não conheço. Mas quase que em seguida, verso 58, daí a pouco, ou seja, quase em seguida, agora um homem, outro viu e disse, tu também és um deles. Agora é um homem, olha para ele e diz, tu também és um deles. Agora está falando assim, você é um dos discípulos dele. Um deles, um dos que seguiam Jesus, um dos que eram discípulos de Jesus. Tu também és um deles. Agora, o vocativo está no início. Homem, já tem um pouco mais de respeito aí, né? Verso 58. Homem, não sou. Não sou um deles. Pedro diz, não segui esse homem. Pedro, não segui esse homem, não faço parte do grupo dele, não andei com ele, não sou um deles, não ando com ele. Aí a situação parece se acalma, Pedro, porque diz que, tendo passado quase uma hora, então, até ali, pessoal, porque tudo isso eles falaram de forma clara, para todo mundo ouvir, ninguém falou baixinho, foi para todo mundo ouvir, o grupo inteiro deve ter olhado para ele. Pedro sentiu medo, com certeza, Pedro sentiu medo, não conheço aquele lá, nunca participei de nada com ele. Uma hora a coisa parece que tranquilizou, sossegou, acho que Pedro estava meio tranquilo, porque uma hora ninguém falou nada. Mas aí, um outro homem começou a olhar para o Pedro. E ele começou a falar, e a fala dele era uma fala insistente. O texto diz que ele afirmava, é uma frase que significa que ele, um verbo que significa que ele ficou falando o tempo todo, ele não parou. O sujeito não parava de falar. Sabe aqueles que importunam? Né? Às vezes a gente encontra num lugar uma pessoa que fica importunando a gente quer mais se livrar da pessoa, né? Era esse tipo de pessoa. Teve um homem assim que encarnou no Pedro. E esse último homem dizia assim, certamente esse também estava com ele. Esse último foi pior que os outros dois. Os outros dois só
acho que você era um deles. Ele estava com eles. Não, certamente, tenho certeza que ele estava com eles. Este também estava com ele. Tenho certeza disso. E ficava falando e apontando para o Pedro. E o Pedro lá no seu lugar. E ele disse outra coisa. E aí as coisas ficaram complicadas para o Pedro. Ele disse o seguinte: este também é galileu. Pois ele é um galileu. Então, gente, aqui a gente tem que dizer assim, o que implica ele dizer esse também é um galileu? Galileia, onde Jesus fez a maior parte do seu ministério, foi na Galileia, ficava bem no norte. A Judéia, onde estava Jerusalém, esse lugar, era ao sul. Então, tinha, o norte era Galileia, o sul era Judéia, e Jerusalém é a capital aqui, na Judéia. E no meio, entre os dois, ainda tinha a Samaria. Então eram 3 regiões. Galileia bem ao norte, Samaria no meio e a Judéia no sul. Então, óbvio que regiões assim separadas, você tinha diferenças de sotaque, como o nordestino para o pessoal do sul. Você tinha diferenças de roupa, de vestimenta, você tinha diferenças, às vezes, de manejo, e você tinha características físicas diferentes. Então, haviam essas diferenças. Galileia e Judéia, todos eram judeus, mas haviam essas diferenças entre eles. Então, quando Pedro falava, o sotaque mostrava que ele era galileu e não da Judéia. A roupa que Pedro usava era uma roupa mais característica de lá. Então, quando esse homem que ficava insistindo dizia, tenho certeza que ele era um dos que estavam com Cristo, com Jesus, mas veja, ele também é um galileu. Jesus era chamado de Galileu, né? Jesus da Galileia, Jesus Galileu. Todo mundo conhecia ele como mestre Galileu. Natanael, quando falaram de Jesus, disse, pode alguma coisa boa vir da Galileia? Porque todo mundo sabia que Jesus era Galileu. Então, ele também é Galileu. Se o pessoal afirmava que ele estava com Pedro, já era o terceiro que afirmava. E se ele era Galileu e Jesus também era, quase certeza, esse aí era um deles. Era um deles. Aí Pedro responde a esse último, verso 60. Homem, não sei o que dizes. Não sei o que você está falando, não. Não conheço esse aí. Não sou do grupo dele. Nunca vi esse sujeito na minha frente. Nunca conversei com ele. Não tenho nada a ver com ele. Não sou do grupo dele. Não sou discípulo dele. E Pedro disse isso com certeza. Não conheço. Não sei o que é que você está falando, não. Você está falando falsidade. Isso é o que Pedro diz. Aí diz o texto. E imediatamente, quando ele respondeu assim pela terceira vez, imediatamente, estando ele ainda a falar. Ele ainda estava falando isso. Que ele não tinha nada a ver com Jesus. O galo cantou. O galo cantou. Era madrugada e o galo cantou. Bem alto. Eu vou dar uma parada aqui. Agora falando para nós. Para você que está me ouvindo. Nós somos parecidos com Pedro também. A gente julga muito Pedro. Diz, tá vendo? Pedro, que era o discípulo tão achegado a Jesus, talvez o mais achegado de todos, talvez não, o mais achegado de todos. Na hora que precisava, Pedro negou assim. E a gente culpa muito Pedro. E não é para aliviar. O texto está aqui, o texto está dizendo. E se esse texto está aqui é porque o Pedro contou, porque ele estava sozinho lá, dos outros. Ele era o único, ele contou. Então, a gente condena o Pedro. Mas nós somos, e a gente diz, não, se eu estivesse lá no lugar de Pedro,
Eu não faria isso. Eu faria diferente. Na verdade, irmãos, nós faríamos a mesma coisa. Porque Pedro é o que nós somos também. É o que nós somos. Sabe por quê? Pedro dizia assim: mesmo que o senhor seja preso, mas eu vou estar com o senhor. Pedro se via muito corajoso, muito forte, para enfrentar o que fosse por causa de Jesus. Pedro se via assim. Mas na hora que enfrentou uma criada, na hora que enfrentou 2 homens do povo, desabou. Não era tão corajoso. Nós também somos assim. A gente acha, eu vou seguir Jesus, eu vou fazer tudo o que ele quer, vou honrar Jesus. E de repente a gente peca aqui, fica com medo ali, a gente faz uma coisa que sabe que é errada, mas ainda assim faz, para a gente sair bem na história. Nós não somos assim tão corajosos quanto a gente acha que é. Tão crentes e fortes e firmes quanto a gente acha que é. Nós somos muito mais fracos do que a gente se imagina. É isso que está acontecendo com Pedro. Ele se achava muito forte para seguir a Jesus, para fazer o que Jesus queria, para defender Jesus. Ele não era tudo isso. Jesus avisou: Simão, vão te peneirar para ver se você é palha ou se você é grão, para ver se você é de verdade ou é apenas aparência. Vão te peneirar e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A gente não é tão forte quanto a gente imagina nesse negócio de seguir Jesus. Nós somos um pouco fracos. A gente primeiro faz o discurso sobre nós, aí quando a gente vai agir, a gente vê que a ação não está batendo com o discurso. A gente não é tudo isso. Outra coisa, sentimos medo sim, em alguns momentos, de nos associar com aquilo que Jesus é, com aquilo que Jesus mandou. Quando às vezes, porque alguém nos feriu, nós sentimos uma raiva muito grande da pessoa, porque ela nos feriu de alguma forma, a gente nega esse discipulado de Jesus também. Porque ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a, se alguém nos pedir para que a gente ande 1 milha, andar 2. Ele nos ensinou que se alguém pedisse uma capa, a gente desse uma túnica também. Ou seja, Jesus nunca nos ensinou a revidar o mal com o mal. Né? Alguém nos feriu, eu fico com raiva e eu faço alguma coisa contra ele. Mas a gente faz assim, a gente age assim. Às vezes, quando é para dar um testemunho de fé, daquilo que Jesus fez, nós ficamos com medo. Com medo de dizer, com medo de falar, com medo de ligar nossa ação a Jesus Cristo. A gente empurra então nossa ação, porque eu sou uma pessoa boa, por isso eu fiz tal coisa. A gente não lança, muitas vezes, aquilo que a gente faz de bom para Jesus. Olha, Jesus me ensinou a fazer isso. Jesus me ensinou a ser assim. A gente fica com o negócio para nós. Nós somos boas pessoas. Então, no nosso dia a dia, a gente também faz isso. A gente também nega Jesus. Outra coisa, quando você comete um pecado, qualquer que ele seja, isso é uma negação de Jesus. Por quê? Porque você está dizendo para Jesus, para Deus, o seguinte: era para fazer desse jeito, mas eu estou fazendo do jeito contrário porque eu quero. Porque eu quero. Então, a tua vontade, o teu querer, a comunhão contigo, não é algo que eu tenha muito valor para mim. Nós negamos Jesus na nossa vida várias vezes. Quase que o tempo todo. Nossos pecados são provas de nossa negação. Então, nós também, como Pedro, somos muito fracos nesse discipulado, nesse seguir a Jesus.
Agora vamos voltar ao texto, que tem coisas boas aqui ainda. Assim que o galo cantou, Pedro negou pela terceira vez, diz o versículo 61. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, é o que eu disse para vocês. A casa era grande e haviam fendas ou janelas, sei lá. E dava para quem estava de fora ver quem estava dentro e quem estava dentro de fora. O Senhor vira. E quando ele vira, o olho bate no olho de Pedro. Pedro também está olhando para lá nesse momento. O galo canta e Pedro olha para dentro da casa. E aí há um encontro de olhares. O olhar de Jesus se encontra com... Jesus está amarrado, está preso ali dentro, mas o olhar de Jesus se encontra com o de Pedro. Ou pode acontecer que Jesus estava na parte do Anás e ele atravessa o pátio e vai para a parte de Caifás. Pode ser também. Nesse trajeto, os olhares se encontram. É a hora em que o galo está cantando, é a hora em que o Pedro está negando pela terceira vez e os olhares se encontram. Então, veja bem, é como a gente às vezes, né? Quando era solteiro, aí queria paquerar alguma moça, né? Eu estava num lugar com muita gente, mas o olhar se encontrava. O olhar de muita gente, o olhar de um se encontrava com o outro. Esse lance está acontecendo aqui. Os olhares se encontram. Bom, vocês já imaginaram, vocês podem imaginar, nesse momento, o olhar de Jesus se encontrando com o olhar de Pedro? Os olhares se encontrando. E o texto diz que quando ocorre esse olhar, Pedro se lembra da palavra de Jesus, que o galo ia cantar, mas ele ia negar 3 vezes antes. Ele se lembra, o olhar, Jesus tinha dito isso. Mas o olhar, primeiro o lado de Jesus. Quando Jesus encontra o olhar para Pedro, Jesus está sabendo o que está acontecendo. Quando o olhar se encontra com o de Pedro, o que vocês acham que é esse olhar de Jesus? Será que é um olhar de condenação? Eu sabia que você não era de nada. Eu sabia que você ia arregar. Eu sabia. É esse olhar de Jesus? É um olhar de reprovação? Pedro, não deu, hein? De novo. Pisou na bola, Pedro. De novo. Será que é um olhar de reprovação? Não, eu acho que não. Eu acho que o olhar de Jesus é o olhar da compaixão para o seu discípulo. É o olhar da empatia, sabe? O olhar de Jesus entrou dentro de Pedro. Mas entrou dentro, gente. Entrou dentro da alma dele. Não para condenar, mas Jesus dizendo, sei que você é fraco. Eu conheço tua fraqueza. Sei que você está lá embaixo. Sei que você me negou. Você disse que não tinha nada comigo. Você é Pedro, que foi de todos o meu discípulo mais chegado. Sei, mas eu estou dentro de você. A minha compaixão te alcança. O olhar de Jesus só podia ser o olhar da compaixão, o olhar da empatia. Jesus tem esse poder, irmãos, de entrar dentro da nossa vida. O olhar de Jesus nos desvenda. Não há nada que a gente possa esconder de Jesus. Por isso que na oração não adianta ficar mentindo para Jesus, falando só coisa boa, quando a gente está mal por dentro. É melhor ser sincero. É melhor falar a verdade, porque o olhar de Jesus sobre nós nos desvenda. Nos desvenda. E que bom que o olhar de Jesus faz isso conosco. Então, o olhar de Jesus entra em nós e nos alcança. E entra em nós para ter compaixão, para ter empatia. Que bom que Jesus olha para nós. Todas as vezes que nós o negamos, por palavras ou por ação, o olhar de Jesus nos encontra como discípulos. Continua nos amando, continua com seu olhar nos ajudando,
e continua dizendo para nós: eu sei que você é fraco nessa caminhada. Eu sei. Eu sei. Sei que você não é essa fortaleza de fé que você imagina que é. O olhar de Jesus nos encontra. O olhar de Jesus é maravilhoso sobre nós. Por mais doído que fosse para Pedro, aquele olhar foi excelente para ele. Aquele olhar, o cruzamento do olhar. Vamos pensar agora o Pedro. Não, antes de pensar no Pedro. Eu fiquei imaginando o seguinte: por que é que Jesus fez essa profecia para Pedro antes? Algumas horas antes. Por que que Jesus fez? Jesus fez essa profecia por conta do que aconteceu ali, claro, e por conta do olhar. Do olhar. O que que Jesus quis dizer naquela profecia que fez a Pedro? Jesus primeiro quis quebrar o orgulho de Pedro. Você não é isso que você pensa. Você é muito mais fraco do que você pensa. Segundo, Jesus, olha, no olhar e na profecia dita antes, Jesus, presta atenção, Jesus quer dar suporte a Pedro para que ele continue depois. Jesus quer dar suporte a Pedro. Veja bem, Jesus não falou tudo o que ia acontecer antes e não aconteceu. Quando aconteceu, o que é que Pedro disse? Ele já sabia. E ao saber, ele estava dizendo para mim: Pedro, apesar das negações, continua. Continua. Desiste não. Porque o Judas desistiu. Você continua. Você é discípulo. Judas não é. Mas você é. Continua. Continua. Por isso Jesus disse antes, e ao olhar e se lembrar, Pedro iria sentir, ele vê minha fraqueza e ele quer que eu continue. Agora vamos ver o Pedro. Diz o verso 62. E havendo saído, chorou amargamente. Então, Pedro saiu daquele lugar, não dava mais para continuar. Mas veja, sabe por que Pedro saiu? Não foram pelas negações. Não foi por isso. Pedro saiu por causa do olhar de Jesus. Porque assim que ele sai, o que ele vai fazer? Ele não vai se esconder. Assim, vou procurar um lugar para me esconder porque me descobriram aqui. O texto não diz isso. O texto diz: saindo dali, chorou, 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 chorou. E amargamente. E chorou muito. Muito. Ele que tinha sido tão apegado a Jesus. Ele que tinha dito a Jesus que iria com Jesus para onde quer que fosse. Ele não resistiu a 3 pessoas. E 3 pessoas do povo. Não eram autoridades. 3 pessoas do povo. Ele não resistiu. Pedro chorou amargamente. E Pedro deve ter dito: como pude fazer isso com Jesus, com o meu mestre? Como é que eu pude fazer isso? O choro dele, gente, estava ligado a ele porque ele negou, mas o choro dele é porque eu fiz isso com ele. Então, o olhar de Jesus e o choro amargo de Pedro são sinais de que aquele homem continuava a ser um discípulo. De que aquele homem que negou a Jesus de uma forma tão ruim, aquele homem seria ainda restaurado. De que aquele homem ainda seria muito precioso. Nesse Jesus que nós cremos e amamos, e no ministério que Jesus iria fazer no mundo através daquele homem. Por isso Jesus diz: tu, Pedro, quando te converteres, cuida dos meus irmãos. Então, o olhar de Jesus e o choro amargo de Pedro são sinais de que um discípulo pode falhar, porque é fraco. Um discípulo pode negar. Um discípulo pode ficar em situação ruim. Mas
tem um Senhor que o conhece intimamente, que conhece sua fraqueza e que, sabendo das negações, ainda o abraça, o protege. Eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós temos alguém que, quando falhamos, quando erramos, quando negamos, quando viramos o rosto para Jesus, Ele ainda nos desvenda, nos abraça e Ele diz: tua fé, muito pequenina, não vai desfalecer, vai continuar. Meus irmãos, se nós estamos de pé hoje, é porque Jesus nos sustentou e nos sustenta. Se estamos seguindo a Jesus hoje e não fomos embora, como conhecidos nossos já foram, se estamos ainda seguindo a Jesus, é porque o Senhor conhece nossa fraqueza, o Senhor nos abraça e diz para nós: eu orei por ti. Tua fé não vai desfalecer. Quem nos sustenta nessa caminhada não é a nossa força, não é a nossa força de vontade. Quem nos sustenta nessa caminhada é o Senhor Jesus, que vai conosco. E seu olhar é um olhar de ternura, compaixão e empatia. É por isso que a gente continua seguindo a Jesus. E nós vamos continuar até o fim de nossas vidas. E vamos ser usados por Jesus, apesar de nossas negações, apesar de nossas fraquezas. Vamos continuar. É Jesus quem nos sustenta. Se nós somos Pedro, mas Jesus é Jesus. E Ele continua a nos abençoar da mesma forma que abençoou o seu discípulo. O caminho para Pedro voltar estava feito, no olhar e no choro amargo. O caminho estava feito. Que seja assim com você. Que você reconheça que quem está sustentando você na vida cristã e fazendo você caminhar e continuar na fé, firme na fé, sim, quem está fazendo isso é Jesus em você. É Jesus em você. Que Deus os abençoe e que todos nós continuemos na fé, apesar de nossas fraquezas. Amém.